Olá, seja bem-vindo ao curso de Mercado Financeiro com foco em Swing Trade. Aqui quem vos fala é Fernando e hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto. Tivemos a aula de introdução, onde falei mais ou menos o que seria abordado no curso, e hoje nós vamos falar de padrões de candle. Tá? Não tem como eu falar de mercado financeiro se eu não falar um pouco sobre candle. Como que o candle se movimenta, tá? É muito importante para o iniciante entender o menor movimento do mercado que nós observamos, tá? Existe gráfico de linha, existe gráfico de barra, existe gráfico de renko, mas o meu modo operacional, a forma que eu enxergo o mercado, que eu acho que é mais simples, e é a mais utilizada no mundo, são os padrões de candle. Eu quero usar o que está todo mundo usando, eu quero ver o que a maioria está vendo, porque por mais que muitos falem que os big players, quem são os big players? São os players, as instituições, os bancos, quem realmente movimenta o mercado. E eu quero seguir o fluxo deles, eu quero andar junto com eles, eu não quero ir contra eles, porque são eles que direcionam o mercado. Então, se eles, muitos falam que eles não usam candle, tá? Mas eu já vi muita entrevista com um cara grande do mercado aí que trabalha em instituição que olha gráfico de candle, sim, tá? Eles olham sim. Claro que talvez não da mesma forma que nós olhamos, mas eles olham sim. Então eu vou falar um pouco sobre os candles, como que o candle funciona, a mecânica do candle, Essa é uma aula para iniciante, para quem está começando agora, entender como o mercado financeiro caminha, a grosso modo. Tá, então aqui é um candlestick. Seja bem-vindo ao candlestick. Nós temos um candle de alta, representado pela cor verde, e um candle de baixa, representado pela cor vermelha, tá? Na maioria das vezes que você vê aí o mercado aí em aulas, em apresentações, essas são as cores mais utilizadas. Também utilizamos cor branca para alta, preta para baixa, tá? Aí varia, você que configura a sua plataforma, tá? O importante é você entender o que está acontecendo pela cor, A cor ela te dá aquela leitura rápida, Você bate o olho e já sabe o que está acontecendo, E entender o que é um pavio, o que é uma abertura, o que é um fechamento, Que é a mecânica, como ele está se movimentando. Porque a gente vai ver o gráfico parado, Ou vai ver o gráfico talvez se movimentando com o mercado aberto, mas um gráfico diário ele não vai se movimentar tanto, Talvez uma pessoa que opera um gráfico de 5 minutos, o que significa um gráfico de 5 minutos? Cada candle é formado a cada 5 minutos. Então, a cada 5 minutos vai se formando um novo candle, Gráfico de 1 minuto, a cada 1 minuto se forma um novo candle. Gráfico de 1 hora, a cada 1 hora se forma um novo candle. E o gráfico diário, a cada dia se forma um novo candle, tá? Então, o que o candle, eu olhando o passado, o que aconteceu, eu consigo entender aonde o mercado abriu, até onde ele foi, aonde ele fechou, o mercado, ou aquele movimento, aquele pedaço do movimento do mercado, eu consigo entender a movimentação, como aconteceu ali naquele fractal, naquele instante, que você está olhando o mercado, Então aqui que eu entendo, quando ele termina verde, o que significa para mim? Que ele abriu aqui nessa região, entendeu? Um candle de alta, ele sempre vai ter a abertura menor do que o fechamento, certo? E a mínima sempre menor do que a máxima. Isso em qualquer candle, A mínima e máxima não muda, mas um candle de alta, ele vai ter sua abertura menor do que o seu fechamento. E um candle de baixa, ele vai ter sempre sua abertura maior do que o seu fechamento, certo? Mínima e máxima não muda. Por quê? Mínima e máxima significa o quê? Vamos dizer, fazer de conta que esse daqui é um gráfico de 5 minutos. Em 5 minutos, o mercado ele veio até aqui, que foi a mínima do mercado. Ele chegou até essa posição e
foi nesses 5 minutos até essa posição ele correu. Então o preço brigou dentro dessas variáveis da máxima e da mínima, certo? Então o máximo ponto do mercado foi aqui e o mínimo ponto do mercado foi aqui, certo? O mercado ele abriu, né? O mercado ou candle, né? Ele abriu nessa região, né? Ele por certo momento ele veio até aqui, ele se tornou um pedacinho vermelho, né? Porque quando ele começa a descer, ele fica para baixo da sua abertura, ele fica um pouco vermelho. Ele veio até essa região, chegou até aqui, fez a mínima aqui, voltou, subiu, né? Voltou aqui, ficou verde, subiu, foi até lá na máxima, né? Conseguiu chegar até essa região aqui, desceu e fechou aqui, né? Então por isso que ficou esse pavio, porque o candle ele chegou até aqui, voltou, fechou aqui, entendeu? Entenderam a mecânica? Tá? Aqui é a mesma coisa, né? Só que numa força de baixa ele abriu nessa região, certo? Ele foi até esse topo, né? Não teve força de subir, mas voltou. Quando ele chegou aqui, ele ficou verde. Ele era um candle verde, certo? Ele virou para cá e se tornou vermelho, né? Desceu, certo? Veio até essa região, não teve força de descer, voltou e fechou nessa posição, né? O que acontece? Depois que ele fecha aqui, do lado do fechamento do candle, abre um novo candle. E aí ele vai, conforme o mercado for se movimentando, ele né, ou vai para cima ou vai para baixo, depende de como o player movimenta o mercado. Mas é muito importante vocês entenderem essa dinâmica, né? Essa leitura de candle, que isso no futuro vai fazer toda a diferença. Não toda, né? Mas é muito importante. Se você não entender o candle, você não vai entender o gráfico, né? Você não vai entender a movimentação dos preços, certo? Mas eu acho que eu fui claro, né? Abertura, fechamento, máxima e mínima, né? Candle de alta, candle de baixa, tá? Aqui nós temos padrões de candles, tá? Vocês vão ver na internet, ou quem já viu, quem já opera, muita gente tenta operar só por padrão de candle isolado, tá? Eu não opero assim, tá? Tanto que eu nem decoro esses nomes, tá? Eu sei que existe, eu já estudei isso daí um dia, tá? Mas eu queria deixar aqui para vocês verem que existe estudo em cima disso, tá? Isso já é uma coisa muito antiga, tem séculos já isso daqui. Tem mais de um século, né? Mas eu acho que ele isolado, para mim não faz sentido. O que é ele isolado? Eu tenho que estar olhando o gráfico numa visão ampla, né? Eu tenho que estar olhando ele, como posso dizer, num tempo maior. Só olhar um candle ou olhar um conjuntinho de candle e tomar uma decisão de compra e venda, para mim não funciona, né? Não funciona, não tem como. Por exemplo, eu pego um martelo, né? Esse é um candle martelo. Se ele tiver aqui um suporte, uma resistência, isso eu vou explicar mais pra frente, suporte e resistência, tá? Mas é uma região de briga, onde o preço não está conseguindo passar, já no passado, né? Não conseguiu passar. Aí ele vem descendo aqui e forma esse pavio aqui, né? Esse pavio significa o quê? Que o mercado desceu até aqui e foi surpreendido pelos compradores, né? Os vendedores tentaram jogar o mercado para baixo, os compradores vieram aqui, surpreenderam o mercado e o mercado fechou aqui. Então isso me mostra o quê? Que após isso o mercado ele vai subir, né? Me dá uma probabilidade grande de que o mercado, após esse movimento, o próximo movimento seja de alta, né? Mas eu tenho que ter todo um contexto para mim analisar isso daqui e entrar num candle desse. Eu não posso entrar olhar ele de uma forma isolada, né? Olha lá, Doji, Libélula. Então o pessoal vai pondo nomes, né? Conforme vai ficando vai formando o candle, né? Tá vendo? Para mim um Doji Libélula é muito parecido com esse martelo, né? O Doji, o que é o Doji? É um candle
que ele tem a sua máxima e sua mínima, sua abertura e seu fechamento muito próximos, né? Que quase você não vê a cor dele. Então ele abriu, talvez tenha descido, talvez tenha subido até aqui e fechou aqui, né? Por que talvez? Porque ele pode ter começado, ter ido para cima, feito a máxima, depois a mínima e fechado aqui, né? Esse é um doji, tá? Mas aqui nem aqui um spinning top, né? Que é muito parecido com doji. Marabuzu, que o pessoal fala aí, ou barra elefante, né? Que é uma barra muito grande, né? Uma barra grande que quase não tem pavio, né? Ou quase não tem. Muito difícil ter barras que não tem pavio, né? Estrela, né? Que é esse candle pequenininho depois de um candle grande. Enforcado, parece que tem um cara enforcado aqui. Estrela cadente. A estrela cadente é muito parecida com o martelo, só que numa posição de venda. O mercado subiu, talvez bateu aqui num suporte, né? Uma resistência, né? Aqui em cima seria uma resistência. Foi até lá, os compradores levaram até lá, foram surpreendidos e o mercado voltou a cair, né? Quer dizer, começou a cair porque ele vinha subindo, né? E caiu. Doji lápide, né? Parecido com a libélula, só que invertido, né? Porque lembra a lápide no cemitério. Perdão. E assim por diante. Então, né? Harami que o pessoal chama de mulher grávida, né? Engolfo. O que é um engolfo? É um candle que o candle seguinte ele engole o candle anterior, né? Então, que é um engolfo de alta. Então tá falando o que aqui, os compradores, né, engoliram os vendedores aqui, ó. Então provavelmente o próximo candle vai ser um candle de alta. Então o próximo movimento pode ser um movimento de alta, né? Enfim, né, engolfo de baixa lá, harami de baixa, que é a mulher grávida. Por que grávida? Porque é um candle anterior, ele tem como se fosse aqui uma barriga, né? O pessoal tem uma imaginação, né? Ele tem uma barriga aqui, então, né, como se tivesse um bebê nascendo aqui da pessoa, né? Do candle da pessoa. Bom, enfim, né, galera? Depois vocês dão uma estudada, dão uma pesquisada aí. Eu, particularmente, não uso muito isso daqui, tá? É interessante você entender a lógica, porque tudo foi escrito em cima de uma lógica, né? Existe uma lógica sim, mas dentro de um contexto, cara, tá? Lembre-se do contexto. Eu vou falar mais para frente o que é o contexto, né? Para simplificar aqui para vocês entenderem, tendência, a movimentação que o mercado já vem fazendo. O mercado ele está numa tendência de alta, ele está subindo. Existe mais força compradora, existe mais força vendedora. Quantos dias o mercado vem subindo? Quantos dias o mercado vem caindo? Existe alguma resistência nessa região? Existe algum suporte nessa região? Então eu faço análise do contexto para depois eu fazer análise do candlestick, né? E aqui falando de suportes e resistências, agora vai ser legal que a gente já falou de candlestick, vamos falar de suporte e resistência para encerrar a aula de hoje, tá? Então a resistência. Uma resistência é uma região onde o preço ele briga e não consegue passar. Então não é, muita gente traça só como uma linha, até deixei uma linha aqui para mostrar isso, mas ele é uma região, né? Então o preço ele veio de uma alta, bateu aqui, né, nessa próxima essa região, não conseguiu passar, caiu. Aqui ele bateu numa região de suporte, né? Ele não conseguiu descer. Ele voltou aqui, bateu numa resistência nessa resistência de novo. Não conseguiu passar, tem vendedor defendendo aqui, entendeu? Isso mostra para mim que existe interesse o mercado, o gráfico, ele fala comigo, tá? O gráfico, ele me conta tudo. Eu não preciso ver notícia, eu não preciso fazer nada. Se eu tiver uma boa análise gráfica, eu consigo entender tudo o que está acontecendo no mercado, tá? Mas você não vai entender por que está subindo. Eu não quero saber por que está subindo, não me interessa. Se foi o presidente dos Estados Unidos que deu deu uma nova lei lá, ou aconteceu sei lá, qualquer notícia, uma empresa quebrou, entendeu? Isso para mim não importa. O que importa para nós, não só para mim, mas para nós traders, é o que? Entender a movimentação do mercado e tentar entrar no fluxo
e pegar um movimento que nos dê dinheiro. A gente só quer extrair um dinheiro do mercado, certo? A gente quer extrair o nosso lucro. Nós somos especuladores, tá? Nós somos especuladores, então nós vamos fazer o que no mercado? Vamos analisar o gráfico para extrair dinheiro, tentar entrar no movimento dos mais fortes. Nós vamos estar sempre do lado dos mais fortes tentando extrair dinheiro, tá? Então o que aconteceu aqui? Eu tenho que entender a leitura. O mercado subiu, veio já aqui, pode ser, vamos fazer de conta, eu não sei se é um gráfico diário ou um gráfico de 5 minutos, mas o mercado, vamos dizer que fosse um gráfico diário, veio subindo já há vários dias, bateu aqui, não conseguiu passar. Bateu aqui, os compradores falaram, opa, aqui não, cara, aqui tem comprador. E fizeram o mercado subir de novo, voltou aqui, os vendedores defenderam, falou, opa, aqui não vai passar, entendeu? Tem interesse aqui nessa região. Opa, para você ver como tem interesse aqui nesse suporte, ó, voltou aqui de novo, ó. Não deixaram passar, cara. Olha o martelo que fez aqui. Lembra do contexto do martelo? Olha o marquinho do martelo que fez aqui, ó. E depois desse martelo, o que aconteceu? Movimento de alta, né? Movimento de alta, tá vendo? Aí o mercado veio aqui de novo, ó, bateu aqui, não conseguiu passar, recuou, tentou de novo, não conseguiu, tentou aqui, quase foi, voltou, aí rompeu. Mas olha para ele romper o candle que ele teve que fazer. Para fazer esse candle aqui, cara, não é nós que vamos fazer isso aqui, não. Com a grana que a gente entra aqui, a gente não faz nem, a gente não movimenta o mercado, tá? Isso aqui são grandes instituições, são grandes fundos, grandes bancos que fazem isso daqui, tá? Para conseguir romper essa região, eles tiveram que pôr muito dinheiro aqui, tá? Então essa é uma região de muito interesse. Aí depois que rompe, aí ele vai embora, né? Geralmente vai embora, né? Aqui mesma coisa, olha como o mercado ele ficou vários dias nessa região, ó. Bateu, desceu, subiu, ficou igual um ping-pong aqui, ó. Bateu aqui, subiu aqui, bateu aqui, subiu aqui, bateu aqui, veio aqui, aí rompeu, brigou, voltou aqui de novo, tá vendo como ele volta nessa região de novo, ó? Mas aí depois ele vai embora, né? Então é muito importante você ler esse contexto, tá? E aqui, o que tá, a gente vai falar de tendência, tá? Qual a tendência desse mercado? É uma tendência macro de alta. Eu voltando aqui para trás aqui, olhando vários dias aqui, o que eu vejo? As médias móveis subindo. Nós vamos falar também de média móvel, tá? Na próxima aula. As médias móveis subindo, o mercado subindo. Eu olhando ali daqui, do canto da tela inferior até o canto da tela superior, esse mercado ele está numa tendência de alta, tá? Agora, vou falar para você uma coisa. Eu vou procurar vender aqui? Não. Ah, mas dá para vender. Se eu tivesse vendido aqui, eu tinha feito um lucro até aqui. Tá, mas não é muito mais fácil você comprar aqui, sendo que ele já está numa tendência de alta? A probabilidade de você acertar é muito maior, tá? Então, é muito importante vocês entenderem suportes, resistências e padrões de candle, entender a lógica deles, né? A abertura do candle, fechamento do candle, máxima e mínima, tá? Vocês entendendo isso, já vocês vão estar a um grande passo de muita gente aí no mercado, tá? E vamos estar prontos para a próxima aula, tá bom, pessoal? Então, estudem, pesquisem na internet. Se tiverem alguma dúvida, pode me perguntar, né? Manda aí nos comentários, curtam esse vídeo, dá uma força pro canal, compartilha, tá bom? E até a próxima aula e valeu!